tem, sem dúvida, vai nos abrilhantar muito, encerrando o nosso ciclo de debates hoje. Então, com você, Miro, 40 minutos, te dou um toque também ali pelos 10 minutos finais, tá bom? A palavra, então. Beleza, Célia, me cobra mesmo, viu? Primeiro, agradecer o convite do Sérgio para participar de mais esse bate-papo. Parabenizar o Sérgio pela escolha do tema, acho que foi uma escolha muito certeira, e manifestar mais uma vez minha alegria de estar com a Andréia. A Andréia é minha professora, eu leio basicamente tudo que ela escreve, gosto muito dos textos, acho que tem uma contribuição fundamental para o movimento sindical. Nós temos polêmicas, faz parte, né? Mas são polêmicas com tolerância e respeito, né? Com muita tolerância e respeito, mas manifestar minha alegria de estar com a Andréia. Partindo de que eu tenho concordância no essencial com a fala da Andréia, eu vou só dar alguns pitacos sobre sindicalismo, né? Eu não tenho concordância com a Andréia, evidentemente, na questão da estrutura sindical, da unicidade e da contribuição sindical, né? Eu acho que se esse fosse o problema do movimento sindical, o movimento sindical no Brasil estaria ruim e o movimento sindical no resto do mundo estaria ótimo. Só que não é isso que ocorre. O movimento sindical está com dificuldade no mundo inteiro. Onde tem pluralismo, onde tem estrutura centralizada na Alemanha, está com dificuldade no mundo inteiro, né? Isso tem a ver com a crise do capital, tem a ver, no meu entender, com fatores que a Andréia apontou que são fundamentais, né? Não tem a ver principalmente com a estrutura sindical, né? Acho que inclusive essa estrutura sindical não é culpada pela burocratização do sindicalismo brasileiro. Com essa estrutura sindical nós fizemos o novo sindicalismo nos anos 80. O Brasil foi campeão em greve, né? Foi um dos sindicalismos mais respeitados no mundo, com essa estrutura sindical, né? Então não acho que inclusive problemas de burocratização o Brasil tem muitos, eu vou tratar um pouco, mas comparado a outros países, por exemplo, o sindicalismo brasileiro, a burocratização do sindicalismo brasileiro com a burocratização do sindicalismo europeu ou estadunidense, esses dão show de burocratização. São sindicalismos totalmente envelhecidos, apodrecidos. Então, essa é uma polêmica antiga com a Andréia, com o Boito, grande amigo, né? Mas é uma bela polêmica, respeitosa, na boa, né? Mas, no essencial, eu achei a fala da Andréia excelente, uma belíssima fala, um excelente diagnóstico e dá pistas importantes de como superar essa crise, né? Então eu tenho concordância no essencial, né? Tem uma diferença nessa questãozinha, né? Eu vou centrar mais, Célia, no que me foi pedido no convite, que é quais são os desafios e as estratégias de enfrentamento da extrema-direita. E aí eu vou tratar um pouquinho no final sobre sindicalismo. Eu acho esse tema que me foi colocado, desafios e estratégias de enfrentamento da extrema-direita, é um tema muito complexo, muito difícil, né? É um tema razoavelmente novo, coisa de uns 10 anos para cá, esse tema está em debate. Eu separei aqui alguns livros que tratam desse tema, né? São livros que têm tratado desse tema, né? Agora mesmo Felipe Neto soltou Como Enfrentar o Ódio, né? Então são vários livros que têm tratado desse tema, um assunto que é muito complexo. Eu vou dar um pequeno pitaco sobre isso, meu entendimento limitado sobre isso. Primeiro, que esse avanço da extrema-direita, para a gente entender depois como enfrentar, esse avanço da extrema-direita, que é o motivo do seminário todo, desse ciclo de debate todo, no meu entender, ele não é um fenômeno brasileiro. Esse é um fenômeno internacional, né? E é um fenômeno que só tende a se agravar. Ou seja, se já está ruim, lamento dizer, acho que vai ficar pior. Só tende a se agravar, né? Esse é um fenômeno que agora, com a vitória do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, com a vitória de um sujeito desqualificado, de um bandido, conhecido, condenado, né? Acusado de inúmeros crimes, de evasão fiscal, sonegação fiscal, fraude contábil, estupro, assédio, acusado de tudo. Um sujeito que veio do mundo imobiliário para o mundo da mídia, se projetou no mundo da mídia e virou presidente.
A vitória desse sujeito, condenado agora nos Estados Unidos, só vai agravar, no meu entender, espero estar enganado, só vai agravar esse processo de direitização, e concordando com a Andréia, de neofascismo no mundo. Neofascismo no mundo. Só vai agravar. É só a gente ver as primeiras medidas que ele anunciou. Ele não está brincando em conversa. Muita gente achava que era só bravata. Não é bravata não, né? Para menos que ele já assinou um monte de decretos presidenciais. Ele não está brincando em conversa. Vai ser um governo da vingança. Vai ser um governo do ódio, do estímulo ao preconceito. Vai ser um governo do ultraneoliberalismo. Ultraneoliberalismo é um governo de bilionários para bilionários. As primeiras medidas na área econômica só são de alívio para os bilionários. Diminuição de impostos, é só para isso. Desmonte de programas sociais, é só para isso. Então, nós estamos, esse é um fenômeno mundial. Estados Unidos, com a vitória agora do Trump, com a posse do Trump, é a prova disso. E, no meu entender, isso só vai piorar. Né? Uma política que junta ultraneoliberalismo com autoritarismo na política, com conservadorismo, obscurantismo nos valores democráticos, nos direitos civis. Junta essas três coisas. E junta um elemento de império que está em decadência. O próprio nome do movimento do Trump é um nome que reconhece a decadência, o MAGA, né? Tornar a América novamente grande, já é um reconhecimento de que a América estava em decadência. E ele vai vir com uma política expansionista violentíssima. Ele já está falando em Groenlândia, em Canadá, em Panamá, Canal do Panamá. Tudo isso até pode ter alguma coisa de negociação que ele vai fazer com esses países, mas o grande objetivo dele é China. Então ele vai tentar evitar alguns atritos para concentrar energias na China. Se puder evitar atrito com a Rússia, com o Putin, ele evita para concentrar energia na China. Porque a China é quem está disputando a hegemonia mundial hoje com os Estados Unidos. É a China que pode quebrar esse mundo unipolar sob controle dos Estados Unidos. A China, BRICS, é o que podem quebrar. Então eu acho que nós estamos, é um fenômeno internacional, não é brasileiro, e é um fenômeno que, no meu entender, só vai se agravar, dias piores virão. Quando que esse fenômeno começa a se manifestar temporalmente, no tempo? Quando ele começa? Eu acho que começa a se manifestar naquela violenta crise de 2008. Aquela quebradeira que teve, começou com os Estados Unidos, né, no mercado imobiliário, depois atingiu o mercado financeiro, depois atingiu as indústrias, aquela violenta crise que se espalhou pelo mundo inteiro, que no Brasil a gente até conseguiu segurar um pouco, virou, que nem disse, eu brincava o Lula na época, uma marolinha, porque aí teve o papel dos BRICS, que estava em formação, não é isso? Dos chamados países emergentes. Aquela violenta crise de 2008 foi a demonstração que o neoliberalismo não estava dando conta do recado de superar a crise do capital. O neoliberalismo nunca combinou com democracia. É só a gente lembrar de Donald Trump, é só a gente lembrar de Margaret Thatcher, como eles agiam com o movimento sindical, quebrar a espinha dorsal do movimento sindical. O neoliberalismo nunca combinou com democracia. Essa é uma velha tese do Perry Anderson. Nunca combinou com democracia, né? Mas o neoliberalismo não conseguiu entregar tudo que o capital queria. A partir dessa crise de 2008, a burguesia resolve dobrar a aposta. Ela não recua, ela avança. Ela vem com mais sangue nos olhos. E ela então faz essa junção, que eu já falei aqui, no meu entender, que é a junção do, aí sim, o ultraneoliberalismo na economia, desregulamenta tudo, destrói tudo, desmonta trabalho, desmonta a nação, desmonta o Estado, com autoritarismo na política mais explícito ainda. Então, se sente até saudades de um Reagan, né? Eu falei Trump, não, de um Reagan, se sente até saudades de um Reagan, não é isso? Então, um autoritarismo muito mais violento, um neofascismo, juntando esse obscurantismo, esse negacionismo na ciência, o obscurantismo em todas as conquistas civilizatórias que ocorreram no período recente.
seja a conquista do movimento negro por direitos civis, seja a conquista das mulheres, seja a conquista na luta contra a homofobia, seja a conquista nos debates da questão ambiental, tudo que se avançou. A partir da crise de 2008, a burguesia resolve o seguinte: agora nós vamos retirar tudo. Então, se nós já éramos neoliberais, agora nós vamos ser ultra neoliberais. Se nós já tínhamos sintomas de autoritarismo, agora nós vamos ser neofascistas. E nós vamos utilizar, inclusive, para iludir fatias do povo, o obscurantismo nos valores. Então, para quem acha que o problema da sociedade é violência, é arma na mão de todo mundo. Para quem acha que o problema da sociedade é imigrantes, é bater nos imigrantes, é matar imigrantes, é expulsar imigrantes. Para quem acha que o problema é que os negros passaram a ocupar espaço que antes não tinham, é racismo. Para quem acha que as mulheres passaram a ocupar espaço que antes não tinham, é machismo, é misoginia. Então, esse movimento, eu acho que 2008, essa crise de 2008, essa brutal crise financeira, econômica financeira, é o momento em que a burguesia fala o seguinte: o neoliberalismo foi bom, mas não resolveu. Vamos mais sangue nos olhos, vamos vir com mais virulência ainda. Isso é que vai levar, por exemplo, à primeira eleição do Trump. E que é essa junção que eu levantava. Por que então que a extrema-direita, vocês debateram bastante, eu queria dar o meu pitaco sobre isso, por que então que a extrema-direita está crescendo tanto no mundo e no Brasil? Por quê? Eu acho que são variadas causas, nunca existe uma causa só. São variadas causas. Eu vou destacar, vou pontuar 5. Não são as únicas, mas são as que, no meu entender, são as mais importantes. A primeira causa, mais fundamental, é que essa crise do capitalismo, agravada pelo neoliberalismo, com o desmonte do estado de bem-estar social, com o desmonte do neodesenvolvimentismo, essa crise do capitalismo, ele tem gerado profunda frustração na sociedade, principalmente na juventude. Está todo mundo profundamente frustrado, inclusive uma coisa de ressentimento na sociedade. Mesmo que alguns governos façam algumas coisas positivas, elas não colam, porque a frustração é muito grande, o ressentimento é muito grande, foi tudo muito desmontado. E esse capitalismo, ele foi gerando deformações, gerando atrocidades que são tão grandes, que aumentam essa sensação, essa percepção de frustração na sociedade brasileira. Você pega, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, a questão central é a imigração. Tanto é que os partidos neofascistas e o trumpismo nos Estados Unidos ganham essencialmente com a questão da migração. Por quê? Porque a crise do capitalismo faz com que povos se desloquem para tentar melhorar de vida. Da mesma forma que o povo europeu se deslocou nas suas crises para o Brasil, por exemplo, o povo asiático, o povo africano, o povo latino-americano se desloca para tentar melhorar de vida, faz parte. A pessoa quer que o filho tenha uma vida melhor. Então se deslocam. Só que ao se deslocar nessa crise do capitalismo, nesse desmonte das estruturas de bem-estar social, de welfare state, o que ocorre? Agravam-se as contradições sociais. O tecido social se esgarça. O que acaba jogando trabalhador contra trabalhador. A vitória do Trump foi entre os trabalhadores. A campanha dos bilionários, para os bilionários, ganhando entre os trabalhadores. Áreas de concentração operária. Com que discurso? Expulsar os imigrantes. Tornar a América novamente grande. A extrema-direita captura nessa crise, ela produz essa crise e ela captura essa crise para crescer. Mesmo setores que eram de centro vão se deslocando para a extrema-direita. Muita gente achava que o Zuckerberg, o dono da Meta, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, era progressista. Ele teve já um passado progressista. Foi se deslocando para a extrema-direita. O Musk, esse sujeito escroto, já foi progressista. Apoiou Obama. Foi se deslocando para a extrema-direita, para a ultradireita. Então, isso é fruto, na minha opinião, dessa crise do capitalismo, que ela vai esgarçando o tecido social, ela vai gerando uma grande frustração na sociedade, até um ressentimento na sociedade, e isso, inclusive, como diria o
Gilberto Carvalho, isso goteja entre os trabalhadores, captura trabalhadores. Nas nossas bases nós estamos encontrando muitos trabalhadores, todo ressentimento vem à tona. Você tinha ressentimento, você era machista e estava quieto, veio à tona. Você era homofóbico e estava quieto, veio à tona. Você era racista e estava quieto, veio à tona. Ou seja, tudo isso da formação de uma sociedade matriarcal, de uma sociedade escravocrata, vem à tona. Você é da violência, apesar de dizer que o povo brasileiro é um povo cordial. Não foi o Gilberto Freire que disse isso, e alguns outros também falaram isso, que é um povo cordial. O povo brasileiro, uma base de violência muito forte. Por isso que o discurso da arminha pega. Ou seja, a crise do capitalismo vai ser apropriada pela extrema-direita para propor bandeiras cada vez mais retrógradas. Essa eu acho que é uma das razões do crescimento da extrema-direita no mundo. Segunda grande razão do crescimento da extrema-direita é que nessa crise do capitalismo, as instituições, o sistema capitalista não atende aos interesses da população, não conseguem resolver os problemas. E aí eu não estou dizendo instituições só, os aparelhos de Estado só. Não estou dizendo só legislativo, judiciário, executivo. Né? Também os aparelhos de hegemonia na sociedade civil, sindicatos, partidos, não conseguem dar resposta. Isso cria uma frustração, uma grande frustração com a democracia. Conquistas, a democracia na burguesia sempre foi restrita. Quem ampliou a democracia, quem garantiu o direito de voto, quem garantiu o direito de voto para as mulheres, quem garantiu o direito de voto para os analfabetos, foi a luta dos trabalhadores. Se dependesse da burguesia, a democracia sempre seria muito restrita. Ela foi fundamental para derrubar o feudalismo, ponto. Mas ela seria sempre muito restrita. Foi a luta dos trabalhadores, como mostra o Norberto Bobbio, que ampliou a democracia. Hoje, essas instituições têm se mostrado incapazes de resolver esses problemas da humanidade. Incapazes. E aí gera um grande descontentamento. E novamente a extrema-direita surfa nessa onda, porque aí ela vem com o discurso do quê? Do antissistema. Ela se aparece como anti-establishment. Ela se aparece como outsider. Um sujeito, um picareta como Jair Bolsonaro, 28 anos deputado federal, vem como outsider, como um cara antissistema. Um Trump, um bilionário feito de monte de mutreta, aparece como um outsider, um antissistema. Por quê? Porque as instituições da democracia liberal burguesa estão em crise. Tem um livro que virou um clássico, inclusive, de dois liberais estadunidenses, mas que vale a pena ser lido, né? Que é Como as Democracias Morrem, que descreve exatamente essa corrosão da democracia por dentro, nas instituições democráticas burguesas. Eu acho que esse é um segundo fator. Terceiro fator que explica esse crescimento mundial da extrema-direita, eu acho que é a própria crise do mundo do trabalho. O mundo do trabalho vem sendo impactado já há muitos anos, não é só com aplicativos, não é só com apps, já antes. E a Andréia é uma estudiosa desse tema. O mundo do trabalho vem sendo impactado há muito tempo com mudanças profundas, que foram mudanças, inclusive, que o capital operou para voltar até suas taxas de lucro e para desmontar a resistência dos trabalhadores. Então você tem mudanças que já vêm de algum tempo, de novas tecnologias, de técnicas de gerenciamento. Não precisou chegar ao aplicativo para ter a crise que teve no sistema bancário. Você tinha 900 mil bancários, caiu para 400 mil com os caixas eletrônicos. Hoje, com o celular, você não vai mais nem no banco. Não vai mais nem no banco. Então, essas mudanças no mundo do trabalho desestruturaram o proletariado. E ao desestruturar o proletariado, dificultaram a missão histórica do proletariado, que é substituir a burguesia. Ficou mais complicado. Hoje o desmonte é muito grande. Andréia deu os dados agora sobre trabalhadores por aplicativos. É um negócio impressionante o crescimento disso, seja de app de 2 rodas, de app de 4 rodas, o que está ocorrendo no mundo do trabalho. Isso que nós estamos agora, entrando numa nova fase que é de inteligência artificial. A greve mais importante no ano passado, no meu entender, que ocorreu no mundo,
Foi a greve de roteiristas e artistas de Hollywood, 580 dias. Por quê? Exatamente por causa da inteligência artificial. Então, essa crise no mundo do trabalho, eu acho que dificultou o papel do proletariado, dificultou o papel do movimento sindical. Essa da missão histórica, esse proletariado que teve um papel fundamental em toda a nossa história do século XX, né? Esse proletariado de revoluções, de grandes conquistas trabalhistas, né? Esse proletariado que já teve muito protagonismo na cena política, hoje está com mais dificuldade. E não é por fatores subjetivos, é por fatores objetivos, materialidade da classe. Porque se fosse só por fatores subjetivos, quem é mais revolucionário resolvia o problema facinho. Não é. Atinge todo mundo. É porque mexe com a materialidade da classe. Então, e isso, no meu entender, só vai se agravando. Vamos ver agora a questão da inteligência artificial, quais vão ser os impactos. Quarta razão, no meu entender, desse crescimento da extrema-direita: limitações do campo progressista, que tem a ver, inclusive, com essa crise do mundo do trabalho. O campo progressista, vê que eu não estou falando do campo de esquerda, eu estou falando do campo progressista, né? Que é muito mais amplo. Né? Esse campo progressista não consegue hoje romper as barreiras que são impostas pelo Deus Mercado, e barreiras que foram criadas nesse projeto neoliberal, de bancos centrais autônomos, de questão da austeridade fiscal ser a questão central, ajuste fiscal é a questão central. Então está tudo muito amarrado. E mesmo governos progressistas não conseguem romper isso. Não conseguem, ficam presos nisso. E aí então você tem o quê? Uma frustração dos próprios trabalhadores que votaram. Os trabalhadores que deram maioria para o Biden nas eleições anteriores, 2020, os trabalhadores que deram maioria para o Biden em 2020, mesmo com melhora de emprego nos Estados Unidos, mesmo com melhora de renda, os trabalhadores não sentiram mudanças profundas e continuaram frustrados. E o Biden perdeu a eleição, não conseguiu nem ser candidato. Os trabalhadores que votaram no Fernandes e na Cristina, na Argentina, que apostaram num projeto progressista, o governo Fernandes não conseguiu romper com a lógica do capital, não conseguiu romper com a austeridade. Gerou uma profunda crise inflacionária na Argentina, mesmo com programas sociais importantíssimos, mesmo com posições políticas progressistas no mundo. A candidatura bancada por Fernandes e Cristina perdeu a eleição para um ultra neoliberal, um homem da motosserra, um anarcocapitalista chamado Milei. Eu estou citando esses dois casos para falar que talvez nós tenhamos esse repeteco em 2026 aqui no Brasil. Talvez tenhamos esse repeteco em 2026 aqui no Brasil. Quer dizer, se houver uma frustração da sociedade com o governo Lula, aqueles 2 milhõezinhos de votos de diferença mudam. Acho que a eleição municipal já foi um alerta nesse sentido, com a vitória, que no meu entender não foi do centro, mas foi da direita e da centro-direita, diferente do que a mídia tenta falar. Então, não podemos ter o mesmo cenário aqui. Você vê o que está ocorrendo, é um fenômeno. O governo Lula tem muitas entregas, adora falar em entregas. Tem entregas muito valiosas. Diminuição do desemprego, é uma entrega valiosa. Menor índice de desemprego dos últimos anos, 6 pontos alguma coisa. Aumento de renda, sem greve. Não precisa de greve, só diminuir o exército industrial de reserva, o patrão cede, porque ele teve que perder inclusive os funcionários que tem. Hoje, inclusive, está tendo um fenômeno, os trabalhadores estão pedindo a conta, não estão sendo demitidos, porque tem possibilidade de outro emprego. Então, isso é entrega, programas sociais, tudo isso é entrega. Qual é o problema? Isso não vai na percepção da sociedade. Então as pesquisas continuam a dar a mesma coisa que davam no início do governo Lula. 1/3 de bom e ótimo, 1/3 de regular, 1/3 de ruim e péssimo. Há um buchicho rodando nas redações da grande imprensa esses dias, que está para vir uma outra pesquisa que vai assustar ainda mais o governo Lula. Porque pela primeira vez a parte ruim e péssima vai superar
fora da margem de erro, a parte ótima e boa. Vamos ver. Toledo que falou isso ontem na Folha, no UOL. Vamos ver. Então, esses governos progressistas eles não conseguem gerar esperança. Eles continuam gerando frustração, porque eles não conseguem romper esses limites. E os limites são muito poderosos. E eu queria acrescentar um quinto, então, esse era o quarto, um quinto fator que, no meu entender, explica esse crescimento da extrema-direita no mundo, né? Que é o uso dessas novas tecnologias de informação. Esse eu acho que é um componente importante, mas ele sozinho não determinaria, mas ele é um componente importante. Essa nova forma de comunicação através de redes sociais, que no meu entender não tem nada de sociais mais, são redes antissociais, redes digitais. Essa nova forma de comunicação com base no serviço de mensageria, WhatsApp, por exemplo, Telegram, isso a direita se apropriou rapidamente dela, até porque houve um conluio, que agora a gente fica sabendo por que tinha esse conluio, um conluio que já vinha de algum tempo com as Big Techs, um grande conluio. O Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, uma da questão fundamental foi um acordo do Facebook com a Cambridge Analytica de Steve Bannon, que era o estrategista do Trump, para ceder os perfis psicológicos de milhões de estadunidenses para a campanha do Trump. Então você tem uma grande articulação da extrema-direita com as Big Techs, num setor que é basicamente grana, muita grana, monetizar tudo, não é para menos que dos 10 maiores bilionários do mundo, 7 são Big Techs. Você vê como mudou, né? Antes, quando fazia-se esse ranking mundial dos milionários, num período, década de 50, 60, 70, eram os industriais, era a GM, era a Ford. Na década de 80, 90, passaram a ser os banqueiros, era o capital financeiro. Hoje, de 10, 7 são Big Techs, tecnologia da informação. Então, isso hoje é um instrumento poderosíssimo da extrema-direita. Inclusive porque pelas redes digitais a mentira circula muito mais rápido do que a verdade. Pelas redes digitais o ódio e o preconceito dão muito mais cliques do que a racionalidade, o humanismo. Então nós estamos, esse é no meu entender, é uma componente dessa que ajuda a explicar esse crescimento da extrema-direita. Então acho que nós temos esses 5 grandes componentes, além de vários outros que vocês devem ter discutido